Olá, bom dia, turma. Bora iniciarmos mais uma aula de matemática? Então, depois de um feriado, será que vocês lembram o que a gente estava estudando? Então, bora se situar. A gente está no capítulo 10, falando sobre ângulos, e eu achei válido, né, tendo em vista que a gente ficou uma semaninha sem aula, revisar rapidamente, tá, as medidas de ângulo que vimos na última aula, grau, minuto e segundo. Então, apostila, tá, página 108. Então, na aula passada, a gente aprendeu que 1 grau equivale a 60 minutos, assim como 1 minuto equivale a 60 segundos. E observe como isso é indicado. O grau é pela bolinha, como vocês já sabem, né? Medida de ângulo padrão até então, mas agora duas informaçõezinhas novas, né? O minuto e o segundo. O minuto, olha, é um tracinho e segundos, 2 tracinhos, tá? Aí, para ilustrar o estudo, a gente teve uma contextualização sobre a famosa Torre de Pisa, lembra? Que ela tem uma inclinação, ela não tem um ângulo reto de 90 graus. Enfim, e olha que interessante, a maioria das atividades está relacionada a fazer essas conversões entre grau, minuto e segundo. Então, se eu estou em grau e quero passar para minutos, o que eu faço? Eu pego a informação e multiplico por 60. Se eu estou em minuto e quero passar para segundo, o que eu faço? Eu multiplico por 60. Mas eu trabalho inverso, aí é divisão por 60. Se eu estou em segundo, passo para minuto, como eu faço? Divido por 60. E de minuto para grau, divido por 60 também. Só que, é claro, né, vai ter atividades, por exemplo, que quer que você converta de grau direto para segundo. Como é que faz? Primeiro você multiplica por 60, acha uma resposta e depois multiplica por 60. Vamos ver aqui alguns exemplos? Ó, 28 graus em minutos. Essa tá fácil, ó. Grau para minutos, multiplico por 60. Feito isso, encontrei a resposta. Não se esqueça de colocar a notação de minuto, tá? Que é um tracinho. Agora, vamos ver outro exemplo. 30,2 graus em minutos. Opa, vamos lá. Eu tenho 30 graus, né? E 0,2 graus. Como que eu faço isso, né? O 30 já está em graus, não preciso fazer nada, mas esse 0,2 aqui eu vou converter para segundos. Perdão, minutos. Como é que eu faço? Se eu estou em grau, quero para minuto, também multiplico por 60. Dessa forma, olha, agora a minha informação de ângulo está em graus e minuto, tá? Olha outro exemplo aqui embaixo. Quero converter 10 graus, 13 minutos e 48 segundos, tudo em segundos, tá? Como que eu faço? O 48 já está em segundo, não preciso me preocupar. Mas esses 10 graus e 13 minutos? Preciso converter, vamos por partes. Pego primeiro esses 10 graus, multiplico por 60 para chegar em minutos. Fazendo isso, ó, encontrei 60 minutos. 600, perdão. Então, basta eu somar, porque essas duas informações não estão em minutos. Então, posso fazer 600 mais 13, 613. Agora sim, eu vou pegar esses minutos e converter para segundos, ou seja, multiplicar mais uma vez por 60. Dessa forma, olha o valor que eu obtenho, 36.780. Agora basta somar com os 48 minutos iniciais lá. Tenho minha resposta toda em segundos, ok? Não se esqueça da notação de segundos, 2 tracinhos. Agora vamos a mais alguns exemplos. Agora eu tenho, olha, uma informação em segundos, ó, 2 tracinhos é segundos. E quero converter em graus. Então, de segundos para grau, opa, divisão, né? Vou dividir por 60 tudo. Primeiramente, vou dividir tudo por 60. Eu obtenho 780 minutos. Depois, divido novamente para encontrar a informação em graus, tá? Foram 2 divisões sucessivas por 60. Agora, aqui embaixo, 10 graus, 15 minutos em graus. Tudo em grau. O 10 já está em grau, não preciso fazer nada, mas olha aqui a parte dos minutos. O que eu faço? Ó, de minutos para grau, divido por 60. Fazendo isso, olha qual o valor que eu obtenho, 0,25 graus. Então, para finalizar, basta somar os dois valores, tá? Agora vem uma que ela foge um pouco desse padrão, traz certos macetes, e foi o que caiu na primeira atividade que praticamos na aula passada. Porque eu tenho uma informação em segundos e quero que você passe para graus, minutos e segundos.
Olha, esse exemplo ele é muito importante, então vamos acompanhar com calma, grifem ele aí na apostila e lembrem de recorrer a ele quando pedir. Quando você estiver em segundos e pedir para graus, minutos, segundos, seguir esse passo a passo. Então, inicialmente, convertemos os segundos em minutos, ou seja, faço a primeira divisão por 60, né? Certo. Observe que não é uma divisão exata, não vou obter resto zero, encontrei nesse caso 23. E aqui está a minha respostinha 76. O que eu vou fazer agora? O resto eu vou chamar de segundo e a minha resposta, meu quociente, eu vou chamar de minutos, tá? Mas e a parte do grau? Como é que fica, né? Eu não sei que, por exemplo, voltando aqui de minutos para grau, eu não divido por 60. Então, vou pegar aqui o 76 e vou dividir novamente por 60, tá bom? Fazendo isso novamente, uma divisão não exata. Olha, o meu resto é 16 e minha resposta 1. Então, com isso eu posso concluir, né, que meu quociente é o grau, o meu resto é o minuto. E o segundo você obtém a informação lá da primeira divisão, tá? Era o resto inicial. Dessa forma, né, 4.583 segundos é igual ao quê? 1 grau, 16 minutos e 23 segundos, tá? A princípio, vocês podem achar difícil, porque não é familiar esse tipo de conta, né? Mas, a partir de agora, vocês têm que ter essa noção, tá bom? Então, olha, para quem perdeu a aula, quem não conseguiu realizar todas as atividades, bora já fazer a correção. Então, vão pausando o vídeo, observando com calma aqui os cálculos. Aqui, nessa primeira atividade, como mencionei agora há pouco, era justamente para fazer as divisões. Só que aqui no gabarito, ó, já está calculado pronto, mas você tinha que ir lá no cantinho do caderno, montar a divisão, ver quem era o resto, quem era o quociente, tá? Para fazer as duas divisões. Aqui só está a resposta final e não a memória de cálculo, tá bom? Aí aqui também, atividade 2. Aqui na 3 é a mesma coisa, ligue as medidas equivalentes. Só que, mesma coisa, você deveria ter recorrido ao caderno e ter montado todas as divisões sucessivas ou multiplicações sucessivas para poder relacionar, tá bom? Dando sequência, olha, atividade 4. E pronto, finalmente chegamos na matéria de interesse. Agora sim, a gente vai entrar em adição e subtração com medidas de ângulos, tá? Que é o tópico da aula de hoje. Então, você tem duas opções. Ou vamos direto para a matéria de hoje, ou então você faz no seu ritmo. Primeiro eu vou corrigir aquela matéria para fixar o conhecimento e depois eu vou fazer as atividades de adição e subtração. Fica a critério de vocês, tá? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais extensa, mas aí vocês vão fazendo conforme acharem melhor e depois vou estar lá no WhatsApp à disposição. Então, observe aqui que eu tenho duas medidas de ângulo, olha, e não chega a ser 90 graus, né? Ele é um pouco inferior. E eu não sei quanto que vale, né, a soma desses dois. Aqui eu tenho uma informação em graus, minutos e segundos, assim como aqui embaixo. E eu quero saber qual é o valor da área total. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que efetuar uma soma, ou seja, uma adição. E como isso é feito? A gente monta uma operação como se fosse casa das unidades, das dezenas e das centenas, é a mesma coisa. Minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo, assim como grau embaixo de grau, tá bom? Então, você faz uma soma normal. Essa é a primeira etapa, bem fácil. 42 mais 22, 64. Não esqueça de colocar a notação, que é segundo. Depois, 48 mais 20 igual a 68 minutos. 35 mais 45 igual a 80 graus. Ok. Só que agora vem uma informação importante. A casa dos minutos e a casa dos segundos nunca deve ultrapassar 60, porque a gente não viu que, por exemplo, 60 minutos não é igual a 1 grau? Se chega na casa dos 60, você tem que passar para grau, por exemplo, tá? Então, se exceder 60 unidades, a gente vai ter que simplificar. E como isso é feito? Vamos seguir o passo a passo. A gente não sabe que 64 segundos não é a mesma coisa que, por exemplo, 1 minuto não é igual a 60 segundos? Então, 60 unidades que estava aqui na casa dos segundos, já que é igual a 1 minuto, eu vou fazer essa conversão. Esse 64 vai virar 1 minuto e 4 segundos, tá? Então,
Sempre que isso acontecer, você lembra daquela conversão, tá? 1 grau igual a 60 minutos, assim como 1 minuto igual a 60 segundos, ok? Então, dessa forma, se eu passei os 60 para a casa dos minutos como 1 minuto, eu vou ter que somar aqui. Se era 68, agora ganhou uma unidade, virou 69, ok? Então, agora sim, eu fiquei com 80 graus, 69 minutos e 4 segundos. Resolvi o problema do segundo. Mas e o do minuto? Ultrapassou 60 também, não pode ficar. Então, de novo, eu não sei que 1 grau é igual a 60 minutos. Então, vou passar esse 60 para a casa do grau, tá? Dessa forma, o 69 vai ser 1 grau e 9 minutos. Então, como vai ficar? Se aqui era 80, ganhou 1 grau, ficou 81, ok? E agora sobrou 9. Agora finalizou. A única casa que pode ultrapassar 60 unidades é a do grau. Não tem problema, a gente trabalha com 120 graus, 360 graus, lembra? Não tem problema. Então, olha a minha resposta, 81 graus, 9 minutos e 4 segundos, tá? E a gente podia fazer a mesma coisa com uma continha de subtração. Vamos fazer? Agora a gente vai utilizar como exemplo essa conta, 40 graus, 15 minutos, 20 segundos, menos 35 graus, 22 minutos e 30 segundos. Então, a primeira coisa que a gente já sabe é montar a continha. Segundos embaixo de segundo, minuto embaixo de minuto, assim como grau embaixo de grau. E lembra que numa subtração, o que acontece, né? Eu consigo subtrair 20 de 30? Não, né? Se fosse uma operação normal de subtração, o que eu teria que fazer? Pegar emprestado com o vizinho, lembra? Só que o vizinho aqui é minuto, não mais segundo, né? Então, como que eu faço? Observe, olha, o que a gente vai fazer? Aqui é 15, né? 15 minutos. Mas eu não sei que cada 1 minuto é igual a 60, então se eu pegar emprestado, na verdade eu estou pegando emprestado 60 segundos. Então, se eu subtrair 14, né? 15, perdão, e tirar 1 minuto, eu vou ficar com 14 aqui. E os 60 segundos, né, que equivale a 1 minuto, passei para o 20. Então, 20 mais 60, 80. Agora sim eu consigo subtrair, né? 80 menos 30 igual a 50. Pronto, resolvemos o problema do segundo. Mas observe a casa dos minutos. Consigo subtrair 14 de 22? Não, 14 é menor do que 22. O que eu vou ter que fazer? Pegar emprestado. Só que, opa, vou ter que pegar emprestado do grau. Lembra que 1 grau equivale a 60 minutos? Porque eu não poderia pôr o número 1 aqui, né? Porque é grau. E aqui só comporta a casa dos minutos. Então, vamos fazer o que a gente fez agora há pouco. O 40 graus, como emprestou, né, 1 grau, vai ficar com 39 e vai passar esse 60 para o 14. Então, 60 mais 14, 74. Agora sim, 74 menos 22 igual a 52 graus. E a casa do grau, como eu falei, não tem problema. 39 é maior do que 35. E um detalhe é claro, né, na hora de montar a subtração, a casa do grau que for maior fica em cima sempre, né? Então, 39 menos 35, 4. Minha resposta final ficou 4 graus, 52 minutos e 50 segundos. Falei rápido para a aula não ficar muito longa, mas eu espero que vocês tenham entendido. Olha o resuminho. Para adicionar duas medidas de ângulos, devemos adicionar segundos com segundos, minutos com minutos e grau com grau. Assim como, né, para subtrair duas medidas de ângulos, devemos subtrair segundos com segundos, minutos de minutos e graus de graus, tá? Bom, vamos respirar, vamos praticar agora com calma essas atividades. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Ótimo dia de estudos e até a próxima, turma!